Como se libertar dos vícios. Tem coragem de falar que é viciado ou não? É viciado em alguma coisa, você tem que ser. A gente vai se libertar dos vícios, só tem um jeito de sair daí de dentro. Vou explicar agora. Aperta o like, comenta, compartilha, faz o que precisa ser feito aí. Você sempre vai ter um vício. Então não é bom que você viva sem um vício, porque senão o cérebro perde o porquê de viver. Agora você tem que separar o vício. Se vício está te consumindo, ou esse vício está fazendo você crescer. Você tá sendo edificado por um vício. O problema é que todo vício, você vai pegar esses códigos aqui do vício. O cérebro que não tem vício perdeu a vontade. Ele já entrou no modo, vou isolar, vou ficar sozinho. Agora o vício, que te faz crescer, vai criar uma cela para você, enquanto ele está fazendo você crescer. Você tem que entender que é assim, ó, são sempre cadeias emocionais. Tem que tomar muito cuidado com pessoas que te libertam, porque essas mesmas pessoas podem ser os seus próximos carcereiros. Eu falo isso para todo mundo. A pessoa fala, o Pablo Marçal me libertou. Eu falo, cuidado para eu não virar seu carcereiro. A vida inteira você vai ter vício. Não tem vício, você está num estado isolado, depressivo, e está pensando em tirar o cabo de energia da cabeça. É assim que funciona. Então os vícios são bons se estiver crescendo e se tiver data para acabar. Por que eu não me empolgo mais com absolutamente nada? Nada. Eu pego os códigos quando eu vejo que a minha cervical começa a curvar para aquele negócio. E aquilo começa a virar a minha vida, eu falo, acabou o tempo. Preciso de novos vícios. O que a gente tem que fazer? Eu acho um jeito de vencer qualquer vício. Todo vício tem um gatilho e eu preciso descobrir o gatilho desse vício. Como começou. E aí tem os detalhes. Tem o ambiente. Tem as pessoas que causaram, ou a pessoa, tem data, tem a primeira vez, ou as primeiras vezes você vai lembrar, aquilo foi configurado na sua cabeça, e você não dá conta de sair. Agora tem como hackear isso, tem como você ressignificar isso. Só tem um detalhe, não tem como eu mudar e ir para um buraco branco, não tem como eu largar isso sem fazer uma troca por algo. Qual o problema do cérebro? O cérebro ele é mimoso, é vítima. Ele não quer de jeito nenhum largar um negócio que ele pensa assim, não, isso é para o seu bem. Imagina você convencer o cérebro a fazer isso. Então é igual criança pequena. Seu cérebro, apesar de você achar que você é super adulto, seu cérebro é bem infantil. Pablo, não fala que meu cérebro é infantil. Vamos fazer um teste, tá? A pessoa passa raiva em você? Sim, seu cérebro é infantil. Você fica com raiva dos outros e fala, não vou perdoar? Seu cérebro é infantil. Posso continuar? Assume. Tem como amadurecer isso. Então, o cérebro infantil, ele precisa fazer o quê? Ele precisa fazer o que a gente faz com uma criança. Você quer tomar algo de uma criança, ofereça outra coisa, que ele vai tirar o foco disso e vai pegar isso. A gente fala, eu não consigo parar de beber refrigerante. O ideal é simples, troque por alguma coisa aquilo. Ele tem que saber o seguinte, estou tendo uma perda aqui de largar isso, mas tem um ganho em outra coisa. Aí o cérebro te acompanha. Aí você precisa seguir a rota do hábito. O que é um vício? Se você nunca caiu em nenhum vício de droga, por exemplo, a pessoa pode colocar carreira para você de cocaína, pode colocar qualquer tipo de droga, sintético que seja. Você tem tentação com isso? Sim ou não? Nenhuma. Por que você está falando isso? É porque toda tentação, a Bíblia diz que você consegue suportar. E lá está escrito assim, ó, Deus não nos dá tentação que a gente não consiga suportar. Você vai escrever o código da tentação. Tentação é só naquilo que eu construí trilha neural. Se uma pessoa, ela fica uma vida inteira vendo pornografia, ela fica uma vida inteira não respeitando as pessoas na questão sexual, isso vai virando um problema dela. Ela pode santificar, pode ir para a igreja, pode encontrar com Jesus pessoalmente. É a tentação dela. Então isso vai fazer parte. Aí alguém fala, não, fulano ficou santo, você tem que ver. Ele vai na igreja toda semana. A tentação antes era em outro lugar, passa para dentro da igreja. Eu adoro quando alguém fala assim, não, fulano é de confiança, ele é cristão, ou ele é crente. Aí eu falo, rapaz, a única diferença que eu conheço de um cristão para um ateu com o mesmo pecado que a pessoa tem de bloqueio, é que o cara que não é crente, ele pega qualquer pessoa. O cristão, ele seleciona só o povo de Deus. É a única diferença que eu vejo. Porque o cérebro é o mesmo.
Tem gente que fala, não, homem de Deus demais. Eu falo, mas o homem de Deus é que o diabo atenta. Então não fica com esses rótulos de, não, aqui a gente não tem isso. A tentação vai continuar. E tentação significa aquilo que eu já investi. Aí você fala, eu queria tirar o investimento. Não tem como. Aquilo criou uma trilha. E aí, a não ser que alguém apague sua memória, você consegue. Mas não vai apagar, você vai ressignificar. Sansão era um cara que tinha um voto chamado voto de Nazireu. Ele não podia cortar o cabelo, não podia tocar em morto e não podia tomar bebida alcoólica. Então as 3 coisas eram muito simples na vida dele. Ele não podia fazer isso. Foi entregue e consagrado antes mesmo de nascer. O que ele fazia? Ele fazia de tudo para estar perto desses lugares. Então ele contava para Dalila, não, se amarrar meu cabelo assim, aí ele andava nas adegas cheirando o vinho. E esse Sansão dava trabalho. Naquilo que você sabe que você tem problema, o que você tem que fazer? Você tem que construir uma ponte. Por quê? Porque imagina o tanto de merda que você já foi fazendo na vida. E essas coisas que você fez sempre te sujam. Pelo menos um rio pode te lavar. Agora imagina uma lama. Você sabe o que é uma das coisas que mais me convenceu a deixar vícios para trás, ressignificando e trocando para outras coisas? Era o tanto de energia que eu perdia na minha vida. O viciado, ele toma muito prejuízo. Ah, eu sou viciado em jogar. O que eu percebi? Cara, não faz sentido alguém passar uma vida jogando, uma hora ganha, 10 vezes ele perde. Outra hora ele ganha, 20 vezes ele perde. Aí você começa a analisar o cenário, o cara só perde. E aí o que a gente tem que entender? Tem gente que está viciado em jogo. Tem gente que está viciado em televisão. Tem gente que está viciado em ver a vida dos outros. Tem gente que está viciado em fofoca. Tem gente que está viciada em Coca-Cola. Tem gente que está viciada em droga. Tem gente que está viciada em sexo. Tem gente que está viciada em palhaçada. Tem gente que está viciada em política. Tem gente que está viciado. Agora, desde a hora que eu comecei a falar que tem gente viciada, tem gente que está viciada em tudo isso. A pessoa tem esses vícios todos. Aí eu te pergunto, me fala um vício bom que você tem. Escreve aí nos comentários aí, qual que é o pior vício que você tem nos comentários. Tem gente que tem vício de beber, bebe todo dia. Depois uma cirrose vem e está tudo certo. A pessoa fuma todo dia, vai ter um câncerzinho no pulmão, mas vai dar tudo certo. De vez em quando escapa um e eles falam, não, isso é besteira, o fulano fumou 90 anos. Não é assim? Não é que esse aqui fuma, tem 90 anos de cigarro. Não é, o pulmão dele está aí normal. Escapou um, e o resto tudo se ferra, mas ele usa a estatística que vai dar certo na vida dele. Não vai, depois vai cair a boca, depois vai começar a ter que arrancar os pedaços do rosto. E a pessoa não acredita que isso vai acontecer. Você sabia que você que é viciado em comida, você não quer comer a comida, você está comendo emoção. Aquilo são emoções. O que é um vício destrutivo? Anota aí o que ele significa. Fuga de estado emocional. Eu não suporto governar aquele momento meu emocional. Eu preciso fugir dele. Se tem uma coisa que eu sou viciado é em prosperar. E aí eu criei outro vício. Eu quero ver um monte de pobre igual eu prosperando. Esse é outro vício que eu tenho. Quando você virar gestor da sua vida, você vai perceber que não compensa os vícios que você carrega. Não compensa. Eu tenho um vício, falar. E as pessoas tiram vantagem disso. Porque se eu não colocar um alvo no meu coração, eu fico 4, 6 horas numa palestra que era para eu falar só 1 hora. Tem um negócio que é uma categorização, é tipo um invólucro do vício que começaram a chamar ele de hobby. Qual que é seu hobby? Aí eu pergunto o seguinte, qual que é seu vício no esporte? Qual que é seu vício nisso ou naquilo? E quanto que você recebe de volta nisso? Em aprendizado, em sabedoria, em network? Várias pessoas não entendem, mas eu sempre sou muito intencional. Eu entrei para o mundo das corridas para fazer network com os maiores empresários do país. E isso me rendeu alguns milhões de reais. Enquanto estava fazendo isso, estava destravando a minha cabeça. Comecei a ser uma pessoa mais rápida. Comecei a entender uns códigos da natureza sobre velocidade que eu não entendi.